Bem-vindo a mais um vídeo de estudo. Eu sou a Gi Spindler e hoje eu quero trazer uma mensagem especial para você refletir de todo o seu coração, que é ajudar você a descobrir o porquê que você não recebe aquilo que Deus tem prometido para você, aquilo que você sente no coração, que você deseja, porque é que você não está ainda aproveitando de uma terra que emana leite e mel, conforme a palavra de Deus nos promete, né? Tem uma série de profecias e promessas bíblicas, e às vezes a gente não sabe por que, que a gente não está sendo merecedor dessas promessas, por que, que a gente não alcança, e às vezes a gente chega muito, muito perto, né? Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que está em Números 13, para vocês meditarem nisso, porque é o seguinte: o Senhor, ele prometeu até para os israelitas que eles habitariam numa terra que emana leite e mel. Deus, ele não vai te tirar do lugar que você está para te colocar num lugar pior. Não. Ele ajuda você a passar pelo processo, ele está sempre com você, se você estiver com ele, para que você alcance, sim, uma terra prometida na sua vida, os seus objetivos, os seus desejos, desde que eles não interfiram, né, nos preceitos bíblicos. Não tem problema nenhum. Deus, o interesse de Deus, na verdade, é te abençoar. Deus, ele não tem prazer na nossa desgraça. Não, muito pelo contrário. A desgraça, nós mesmos que plantamos. E é por isso que a gente precisa entender como que funciona a Bíblia e como que a gente pode alcançar essas bênçãos, as bem-aventuranças, as vitórias, as conquistas e as promessas bíblicas. Eu te convido para ler em Números 13, no versículo 2, o Senhor, versículo 1, né? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Ou seja, Deus, ele dá uma ordem extremamente clara a Moisés para ele enviar alguns homens à missão de reconhecimento da terra de Canaã, que ele fala assim: terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo. Ou seja, Deus, ele faz uma promessa, ele fala que ele está dando essa terra e que é para enviar em missão, né, um de cada tribo para poder reconhecer a terra. Contudo, eles vão na terra, eles fazem esse trabalho de espiar essa terra, de ver o que tem lá disponível, e eles chegam a uma conclusão, né? Eles veem que lá, no versículo 27, então deram um relatório a Moisés: entramos na terra que você enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. O povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, enfim, todos os povos aqui que vivem lá. E daí, Caleb, um dos 12 que foi espiar, falou assim: subamos e tomemos posse dessa terra, é certo que venceremos. Certo? Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Muitas vezes a gente tem uma promessa, de uma bênção que o Senhor prometeu, que Ele quer nos dar uma orientação de algo que a gente tem que fazer para conquistar algo. O Senhor, ele diz que está conosco, né? Na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, existe uma promessa que Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, estará amparando, estará do lado, estará lutando as guerras, está ao lado dos seus filhos, daqueles que estão com ele. Se nós estamos com Deus, ele está conosco, muitas vezes a gente tem uma postura igual esses 10 homens aqui que disseram: não, a gente não pode atacar porque isso é mais forte do que nós. Enquanto que Caleb e Josué, né, foram os únicos que falaram que poderiam vencer. Né? Caleb disse: não, nós vamos e vamos tomar posse dessa terra, é certo que venceremos. Às vezes a nossa dúvida em relação ao Deus que a gente serve, em relação ao que nós podemos fazer, é muito grande. Porque se a gente olha realmente os problemas, alguns problemas parecem gigantes mesmo, são coisas intransponíveis, são situações que
realmente é algo que é difícil para a gente conseguir transpor. No versículo 32 fala aqui: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, nós a eles parecíamos gafanhotos. Ou seja, tem problemas que a gente olha, a gente fala, meu, esse problema é muito grande, eu não dou conta, né? Eu não tenho condições de vencer isso. Só que se Deus, o Senhor dos Exércitos, ele fala que está contigo, a única coisa que você precisa saber é se você está com Deus nessa. Se é algo que atende um princípio de Deus, algo que é da vontade dele também. Agora, se Deus faz uma promessa e fala para você ir, e você começa a olhar os problemas, os gigantes, as dificuldades, você está sendo um covarde. Em Apocalipse diz, inclusive, que os covardes não herdarão o reino. É um dos que não herdarão o reino. Então, a covardia é tão abominável a Deus quanto outros pecados, né? Quanto a idolatria, adultério e tudo mais. Porque os covardes, eles não são capazes de cumprir o propósito determinado por Deus. Às vezes a gente tem essa postura de incredulidade, porque se a gente olha os gigantes, a gente fala, a gente não dá conta. Não temos condições, não temos força para vencer. Mas se Deus fala, eu estou com você, não existe gigante, não existe problema, não existe nada que não possa ser resolvido se Deus, o Senhor dos Exércitos, está com você. No capítulo seguinte, Números 14, olha só, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha só, olha o tamanho da reclamação. Era melhor a gente ter ficado lá morto como escravos ou morrido no deserto, né? Porque ele falou assim: porque o Senhor nos traz até aqui nessa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o tamanho da covardia, desse povo. Deus deu uma ordem, falou: vão lá e espiem a terra, porque eu dou essa terra para vocês. Acontece que nós, na nossa ignorância, a gente quer tudo fácil. A gente acha que Deus nos entrega algo de bandeja e não é bem assim. Deus já estava falando que entregaria aquela terra, mas não sem eles fazerem a parte deles. A parte deles era o quê? Guerrear contra aquele povo, contra os gigantes. E a terra era magnífica, tinha tudo do bom e do melhor, e as casas, tudo era grande, eram povos de grande estatura. Imagina as casas daquele povo. Então, a promessa de Deus, sim, ela é magnífica, mas não significa que não tem preço nenhum a pagar. Davi precisou vencer, inclusive, os gigantes, né? O gigante Golias, né? Teve que vencer um gigante para ter uma vitória na guerra, para depois que você está deixando a voz do medo falar mais alto. Se você está com Deus, essa é a coisa que você precisa garantir na sua vida. Deus estar com você. Se Deus está com você, os outros problemas são pequenos. Não existe desonra, não existe vergonha, humilhação, medo do fracasso, nada disso que pode abater o Filho de Deus. Porque não é a nossa força. Realmente, nós não temos força nenhuma para vencer nada, muito menos o gigante, né? Os gigantes da vida. Mas, se nós estamos com Deus, é Ele que ajuda, é Ele que vence as nossas batalhas, não somos por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? E aqueles reclamando, né, fazendo uma lamúria aqui gigantesca, dizendo, nossa, quem dera a gente já tivesse, né, morrido no Egito lá, né, reclamando, não confiando em Deus de nada. Escolheremos um chefe e voltemos para o Egito. Olha o que eles estão falando. Eles estão falando de voltar para ficar escravo, porque eles estão se cagando de medo de enfrentar aqui o gigante, né? Então, Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Josué, filho de Num, número 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde emanam leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala em outra passagem, né? A Josué mais adiante fala: não tenha medo, eu estou com você, eu estou convosco. Eu estou com você. É melhor do que falar, não, vai lá que vai dar tudo certo. É eu estou com você. Quantas vezes a gente passa por alguma situação, alguma dificuldade, onde tem pessoas que, amigos nossos, familiares, né, que falam, não, vai lá, vai dar certo, vai lá, você tem potencial, vai dar certo. Mas como que é melhor a gente ouvir alguém falar, olha, eu tô com você, eu tô contigo para o que der e vier. Se der certo, eu tô com você, se der errado, eu tô com você, certo? Agora, a diferença é que com Deus não existe possibilidade de dar errado. Se ele fala, eu tô contigo, a vitória é certa. E esse povo, eles já tiveram tantas outras vitórias, só que eles não foram capazes de reconhecer nesse momento. Eles se esqueceram da promessa, eles se esqueceram do que Deus disse, eles se esqueceram da força de Deus, do que Deus era capaz. Deus tinha tirado eles de uma situação de escravidão, né? Tinham conseguido ser livres, né? Eles estavam numa situação onde eles já estavam livres. E agora eles estavam diante de gigantes, diante de uma circunstância onde eles começaram a temer e desconfiaram do poder de Deus. E quando a gente desconfia do poder de Deus, do que ele é capaz de fazer na nossa vida, a guerra realmente está perdida, porque vai depender da força do nosso braço. E realmente a gente não tem capacidade para vencer muita coisa. Então, é por isso que você e eu e qualquer pessoa na face da terra, principalmente aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que estão buscando uma santidade, servir ao Deus de Israel, por isso que às vezes você pede algo e não recebe. Porque quando você está prestes a obter aquela promessa, surgem gigantes. E você começa a olhar a força do gigante e não olhar para a força do Deus que você serve. Se você olhar para a força de Deus, você vai ver que não existe possibilidade de dar errado e que se Deus estiver no negócio, isso vai acontecer. Onde Deus prometeu que você vai alcançar, você vai chegar lá. O que Deus te prometeu, você vai alcançar. A questão é, ele está com você? Às vezes a gente olha o gigante e fala, não, ai, tô vendo aqui um problema, um gigante, uma circunstância, e a gente acha que Deus não está conosco, porque tem um problema. Porque a gente acha que as coisas de Deus têm que ser completamente nos entregue de bandeja, e não é assim. As coisas do Senhor, sim, ele vai nos entregar de uma maneira sobrenatural, facilitada e de bandeja, desde que a gente faça a nossa parte, não sem guerra, não sem a nossa participação, não sem a gente fazer alguma coisa. Se o próprio Jesus, para ele vencer o diabo, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele fez a parte dele o tempo todo. Para ser glorificado, Jesus foi morto. Ele não queria, estava com medo também, estava se sentindo mal, não sei, naquela circunstância. Né? Ele falou: passa de mim esse cálice, se for possível. Mas, dali a pouco, ele foi glorificado. Não é ter medo e recuar, é ter medo e continuar. Mesmo que tiver medo, continua a sua caminhada e confia que Deus ele vai dar vitória de um jeito ou de outro. Tinha gente que falava para Jesus na cruz, falava, olha, se você realmente, né, é filho de Deus, então desce da cruz aí, salva você mesmo, salva os outros. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus sempre vai agir de uma maneira inesperada, misteriosa, né? Deus é um Deus criativo, eu sempre falo isso. Deus, ele é criativo, ele encontra maneiras que a gente não espera para nos abençoar. Quem diria, logo adiante, né, na história aqui do povo hebreu, saindo do Egito, que vai ter uma circunstância onde eles vão vencer uma batalha através vai simplesmente cair a muralha da cidade. Uma coisa que, né, como que poderia acontecer isso? Então Deus é um Deus do sobrenatural, ele age de forma
maravilhosa, nos dando bênçãos do jeito que a gente nem espera, de lugares onde a gente nem espera, mas tão somente seja fiel, tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, seja fiel, que o Deus de Israel, se ele estiver do seu lado, não tem o que temer, tá? Lembrem sempre dessa história. A terra que emana leite e mel, a promessa, ela tem gigantes, ela tem algo para você combater, para você alcançar. Não desanime, não desanime. Se o Deus de Israel está com você, você já venceu. É essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, tá? Compartilhem, deixe seu like para apoiar, compartilhe com pessoas que possam também precisar ouvir isso, tá? Porque mais importante do que a gente vencer alguma coisa é estar com Deus do nosso lado. Se Deus está do nosso lado, a vitória é garantida. Fiquem com Deus e até mais.